Muito boa noite, estamos de regresso com o Em Debate aqui na TCV, depois de um longo período de ausência. Numa quinta-feira analisámos a vida política do país com os representantes dos partidos com assento parlamentar e noutra semana a vida social do país, mas com a nossa colega Adelina Cabral. Para este 27 de março, Dia da Mulher Cabo-Verdiana, propomos um rescaldo ao que foi ontem o debate com o Primeiro-Ministro sobre as políticas públicas voltadas para a inclusão, proteção e salvaguarda dos direitos das mulheres cabo-verdianas, um tópico que se enquadra precisamente neste dia especial para a mulher cabo-verdiana, mas que deve ser todos os dias. E mais para a frente queremos olhar para o veto presidencial ao nome de Abraão Vicente para a Embaixada de Cabo Verde em Portugal. Comecemos por uma saudação especial às nossas cabo-verdianas, às nossas mães, avós, irmãs, filhas, mulheres, tias, sobrinhas e companheiras, às senhoras deputadas aqui presentes e que estão aqui connosco hoje. Muito obrigado pelo vosso papel e também, portanto, um papel fundamental nas nossas vidas e na vida também do nosso país. São hoje as nossas convidadas, a deputada Carla Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do PAICV, a quem agradecemos por vir uma vez mais ao programa, a deputada Vanusa Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do MPD, penso que é a primeira vez que vem em debate, e também a deputada Zilda Oliveira, em representação do UCIT, que penso também ser a primeira vez que vem aqui em debate. Para já, o Parlamento debateu ontem com o Primeiro-Ministro as políticas públicas voltadas para a inclusão, proteção e salvaguarda dos direitos das mulheres cabo-verdianas. Ulisses Correia e Silva afirmou que o tema é pertinente e reconheceu que, apesar dos avanços, os desafios impõem consistência e determinação para melhorar ainda mais. Destacou o Plano Nacional da Igualdade de Género 2021-2025, alinhado com o programa do Governo e também com o PETS, que tem permitido atingir importantes resultados a vários níveis. Por sua vez, o MPD não ignorou os desafios estruturais que ainda persistem e que carecem de respostas concretas, eficazes e atempadas. O PAICV, por seu turno, sublinhou que a família, que era como um barco bem ancorado, hoje navega ao sabor das marés, sem rumo certo, enfrentando as tempestades de um mundo em constante transformação e que não basta reconhecer os desafios, mas que sim, é preciso enfrentá-los com coragem política e sensibilidade institucional. Já o CID destacou que a mulher ainda está em condições de desigualdade na sociedade, que sofre mais com problemas vários de saúde, também com a VBG, portanto estamos a falar da violência baseada no género, e os crimes sexuais, além do desemprego, o subemprego e a informalidade a afetarem mais o género feminino. Começamos hoje o nosso debate com a deputada que representa o MPD, a deputada Vanusa Barbosa. Apesar dos avanços assinalados e debatidos, a última análise nacional conjunta realizada pela ONU em Cabo Verde também aponta as desigualdades de género como um desafio, especialmente na dimensão económica, que também, já que as mulheres têm menor participação no mercado de trabalho e sofrem com maior incidência da pobreza. Aliás, também o próprio Primeiro-Ministro ontem reconhecia os avanços, mas também estes dados que continuam também a emperrar o empoderamento socioeconómico das cabo-verdianas, que também vão dominando o trabalho informal, portanto, com baixos rendimentos, sem cobertura da segurança social, com particular atenção também para as mulheres das zonas rurais, que são muitas. É preciso uma outra abordagem, melhor dizendo, a estes dados. É preciso um incremento ao que se tem feito ou as respostas têm sido adequadas aos desafios que se impõem e é preciso, neste caso, dar tempo ao tempo. Muito obrigada, Sr. Jornalista. Gostaria, antes de mais, de me permitir cumprimentá-lo a si, às minhas colegas, deputadas Carla Carvalho e Zilda Oliveira. Também aproveitar para cumprimentar a todos os telespectadores, de forma muito especial às telespectadoras, as nossas cabo-verdianas, no país e na nossa diáspora, mas também a todas aquelas que escolheram Cabo Verde para viver.
É uma feliz coincidência nós estarmos aqui hoje a retomar este programa. Para já aproveito para desejar os maiores sucessos no retomar deste programa e estarmos aqui a debater, precisamente no Dia da Mulher Cabo-Verdiana, este tema sobre as políticas públicas viradas para a mulher. O que me apraz dizer neste momento é o seguinte: as políticas públicas voltadas para as mulheres têm que ser uma política consistente e tem que seguir num contexto de continuidade para que nós possamos atingir os objetivos. O que é que eu quero com isto dizer? O governo do MPD, quando entrou em 2016, definiu um Plano Nacional de Igualdade de Género. Esse plano define linhas e eixos estratégicos para nós trabalharmos a questão do empoderamento da mulher e a observância dos direitos das mulheres. Esse plano trabalha para além da questão da autonomia económica da mulher, também tem na sua gênese também a questão da corresponsabilização da família, mas também a questão da violência baseada no género e a participação da mulher em todas as esferas política, social, económica, porque, de facto, a mulher tem um papel fundamental na construção da nossa sociedade. Dentro desse Plano Nacional de Igualdade de Género, montou-se, então, medidas de políticas que vão ao encontro daquilo que são os objetivos traçados para atingirmos, e são objetivos de médio e longo prazo. É um trabalho que deverá ser consistente. E, por exemplo, no campo da autonomia económica, definiu-se a formação das nossas mulheres, a capacitação das nossas mulheres e a possibilidade de dar às nossas mulheres um empurrão que seria o financiamento dos seus projetos para que precisamente pudessem ou possam sair da informalidade. Porque a verdade é que a mulher é o rosto da pobreza em Cabo Verde, mas não só. Também é uma realidade que se verifica em várias latitudes do mundo, mas também é o rosto da informalidade. Esse trabalho tem sido feito no sentido de nós debelarmos essa situação, de fazer com que as mulheres acreditem na atividade que fazem. Portanto, os negócios que gerem, o pequeno negócio, às vezes com a banheira à cabeça, ou um tabuleiro, ou a banheira de peixe, de hortaliças e frutas, e fazer com que essas mulheres acreditem que isso pode ser uma atividade geradora de rendimento e fazer o quê? Formalizar essa atividade e fazer com que a mulher tenha, para já, a segurança social, para que tenha a cobertura médica e medicamentosa e também possa contribuir para a sua reforma mais à frente. Há um trabalho a ser feito e, só para ter aqui uma ideia, nós temos um avanço muito grande naquilo que é o número de pessoas que aderiram ao regime REMP nos últimos anos. Passou de 330 para 25.177 pessoas e desse número, mais de 12.000 são mulheres. Portanto, é um trabalho contínuo que nós temos que fazer para que possamos pôr as mulheres em pé de igualdade naquilo que são os seus direitos, mas também que possam contribuir de forma, diria que, de forma digna, não é? Com o exercício que resolverem, a atividade que resolverem exercer, como rendimento para o desenvolvimento da nossa sociedade e de Cabo Verde de uma forma geral. Deputada Carla Carvalho, ontem o PICV defendia que, portanto, já aqui frisei que a família antes era como um barco bem ancorado, mas que hoje navega ao sabor das marés, sem rumo certo, enfrentando as tempestades. Perante estas linhas, estas ferramentas que o Governo vem dotando as famílias, qual o olhar do PICV em relação à situação da mulher cabo-verdiana? Muito boa noite. Cumprimento a si, mas também às colegas aqui presentes, a deputada Vanusa Barbosa e a deputada Zilda Oliveira, mas também cumprimentar
lá em casa, em especial as mulheres de Santo Antão à Brava, aqui no país e na diáspora, mas também do campo à cidade. No fundo, quando nós olhamos para o mosaico, digamos assim, da mulher, falamos de mulheres, não é? Com vários desafios, com várias necessidades e com várias expectativas. E nesse sentido, o caminho que o país já tem, digamos assim, percorrido no que toca à promoção da igualdade de género, mas também dos direitos das mulheres é notável. Temos que reconhecer isso, é notável nos vários governos que já passaram, inclusivamente a minha colega aqui falou do Plano Nacional de Igualdade de Género. O país já tem quase 2 décadas, não é, dessa implementação do plano para a igualdade de género e também para a promoção dos direitos das mulheres. Estamos neste momento desde 2016 com um novo governo que tem uma visão diferente, pelo menos daquilo que quando nós analisamos e olhamos para a promoção da igualdade de género, não é? E quando nós olhamos para uma das áreas que atualmente compõe o Plano Nacional de Igualdade, tem a ver com a autonomia económica das mulheres em particular. E neste aspecto, eu tenho de dizer que avançamos pouco nos últimos anos. Avançamos pouco, porquê? Porque continuamos ainda com os mesmos dados mostrando, não é, essa disparidade em relação aos homens da situação socioeconómica das mulheres. Quando nós olhamos para a população desempregada, para a população empregada, para a taxa de atividade, no fundo para o mercado de trabalho em si, não é, tanto para o setor formal como para o setor informal, mesmo quando nós olhamos para os jovens, não é, os jovens chamados de NET, não é, e aqui nós podemos olhar principalmente para as meninas, são em maior número aquelas que não estudam nem trabalham, embora estando na disposição de, mas também quando nós olhamos para uma outra situação que tem a ver com as famílias cabo-verdianas monoparentais, a grande maioria é chefiada por mulheres. E isso nos leva a falar de uma outra situação que implica na situação socioeconómica das mulheres e na sua autonomização, que tem a ver com também a carga de trabalho não remunerada. A mulher passa mais tempo, não é? Trabalha mais em termos de horas, e até em tipos de trabalho, em trabalhos não remunerados. Então acaba por também ter pouco tempo para dedicar às atividades. Enquanto, por exemplo, quando você olha para as famílias, os homens chefiam maioritariamente famílias que têm 2 pessoas. Então acaba por ter mais tempo para dedicar ao trabalho remunerado. Enquanto que a mulher dedica ao trabalho remunerado, dedica ao trabalho não remunerado e passa, em média, 9 horas nesse trabalho comparativamente aos homens por semana. Então é uma diferença muito grande que acaba por impedir, entre aspas, porque ela acaba por ter duplas e triplas ou mais jornadas de trabalho. E isso implica, por um lado, na sua situação socioeconómica, mas também nós achamos que as medidas, principalmente, que o primeiro-ministro anunciou ontem, poderiam ser anunciadas, mas também implementadas muito antes, e não agora, digamos assim. Estamos com 9 anos do governo, então são medidas que são importantes e que poderão, não é? Mas ainda nós não estamos a ver o impacto. Não estamos a ver o impacto dos resultados. Foi isso que nós ontem perguntamos ao primeiro-ministro. Nós queremos saber dos impactos, porque agora falta um ano para o fim do mandato. Nós queremos saber dos impactos. É isso que as famílias lá em casa estão à espera, é isso que as mulheres estão à espera. Para não falar que em outras áreas, inclusivamente, nós consideramos que houve algum retrocesso, mas neste momento deveríamos estar a falar dos impactos e dos resultados da situação socioeconómica das mulheres, porque continuamos a ver a maioria dos desempregados, quando nós desagregamos por sexo, são mulheres, aquelas que, digamos assim, estão à frente das empresas ou das unidades de produção informal são mulheres. Então, um conjunto de dados que nos permite ver que ainda o caminho é longo a ser percorrido e nós temos pressa, entre aspas, em ter esses resultados, porque
estando as mulheres mais autónomas financeiramente e economicamente falando, poderão ter melhores condições para participarem de outras áreas da vida social. Então, nós focamos principalmente nisso. É preciso falar de resultados, porque quando um partido está no poder ou ganha o poder, ou o povo confia nesse partido, depois, no final, é preciso falar de resultados e não agora vir com novos anúncios de programas e de políticas, não é, voltadas para as mulheres. Deputada Zilda Oliveira, de resto, também a UCID frisou este aspecto da mulher que continua em condições de desigualdade na sociedade, mas também foi, aliás, todos os partidos levaram esta questão da mulher também para outros campos, na questão da saúde, na questão da VBG, na questão da informalidade, que tem a ver também com a questão económica. Soluções como é que o CID olha para este problema? Bom, primeiramente cumprimentar a senhora jornalista, as colegas de painel, a deputada Vanus e a deputada Carla, cumprimentar os técnicos, cumprimentar os telespectadores e, como já se disse aqui, cumprimentar de forma muito especial as mulheres que nos acompanham lá em casa, e cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos acompanham de Santo Antão, a Brava e à diáspora. E todas aquelas que escolheram Cabo Verde para viverem. Dizer que, bom, ontem nós, no debate, um dos aspectos que nós levantamos e que nós consideramos que é importante nós, se calhar, começarmos a refletir sobre, tem a ver com a necessidade de nós distinguirmos aquilo que são as políticas de género e as políticas voltadas para a mulher, ou políticas que terão a mulher na sua centralidade. Porque habitualmente aquilo que nós fazemos é falar em políticas de género dirigidas à mulher, como se tivessem a mulher na sua centralidade. A verdade é que muitas dessas políticas, muitas das medidas de política, inclusive, que foram apontadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, na realidade são medidas de políticas de género, mas não necessariamente com foco na mulher, porque não deixam de excluir o homem, não é? É claro que num Estado de Direito é a obrigação do Estado identificar aquilo que são as necessidades ou a existência e reconhecer a existência da desigualdade entre homens e mulheres e criar políticas que respondam a essas desigualdades. E nesse caso nós estaríamos a falar, obviamente, das tais políticas de género. Portanto, eu volto a frisar, muitas das medidas são medidas de género e não propriamente medidas com foco ou com a mulher na sua centralidade. Nós apontamos um conjunto de fragilidades, por assim dizer, que tem a ver com o ser mulher na nossa sociedade e que acabam por mostrar exatamente essa desigualdade a vários níveis, não é? Desde, como se disse, não obstante a mulher ter, por exemplo, uma esperança de vida maior que os homens. Mas, entretanto, quando nós olhamos, por exemplo, para o mercado de trabalho, nós vemos mais homens no ativo do que mulheres. No mercado de trabalho, nós vimos que a mulher acaba por passar por uma segregação, quer horizontal, quer vertical. Na horizontal, porque tendencialmente há, não obstante alguma mudança em resultado de alguns programas que estimulam as meninas a seguirem por outras áreas, e percebe-se que começa a haver alguma mudança nesse sentido, mas tendencialmente as mulheres dirigem-se em termos profissionais para áreas mais sociais, mais humanas, e que eu acredito também tem muito a ver com a sensibilidade feminina, não é? Mas, quando nós falamos em termos de orientação vocacional ou orientação profissional,
dizer que todos nós temos vários caminhos, não é? E várias opções disponíveis em função daquilo que são as nossas características pessoais. Portanto, eu acredito que as meninas podem seguir por qualquer área, desde que tenham algum interesse ou alguma aptidão nesse sentido. A nível vertical, da segregação vertical, também é algo que é muito presente e que é visível. Nós vemos, por exemplo, que as mulheres, em termos de ocupação de determinados cargos de topo na nossa sociedade, esse número é mais reduzido que o homem. Gostaria de deixar este tópico mais para a frente, para Certo. centralizarmos nesta questão económica, porque também é um tópico, esta questão da mulher na política, nas empresas também, que podemos pegar daqui a pouco. Então, continuando, a questão falou-se aqui nos agregados familiares, na família. 54% dos nossos agregados familiares são constituídos por mulheres, têm na sua centralidade a mulher. E as nossas famílias, a família cabo-verdiana é caracterizada como sendo essencialmente monoparental e matrifocal, porque acaba por ter a mulher como a responsável não apenas pela educação dos filhos, mas também com um papel afetivo e com um papel económico, enquanto provedor económico do lar, não é? E isso acaba por trazer um conjunto de desafios. Falou-se aqui no trabalho produtivo, não é? E no trabalho reprodutivo, na tripla jornada que a mulher acaba por ter e que muitas vezes acaba por limitar a sua participação em outras áreas. E são um conjunto de questões que, se calhar, importa nós começarmos a refletir de uma forma muito mais profunda e vermos até que ponto as políticas que estão sendo desenhadas respondem de forma específica a esses aspectos. Por exemplo, quando nós falamos fala-se, por exemplo, na gratuitidade do ensino, fala-se na subsidiação do pré-escolar. Pergunto se essas políticas são políticas que têm efetivamente a mulher na sua centralidade, porque, pelo que eu sei, não excluem o homem, não é? Então, se calhar são políticas de género e não propriamente políticas voltadas para a mulher. E se nós efetivamente queremos reduzir a desigualdade, é importante sim nós termos políticas de género, até porque, de contrário, vai chegar uma determinada altura que nós vamos ter que começar a criar políticas com o homem na centralidade, não é? É importante nós termos o equilíbrio sempre de homens e mulheres sempre presente, mas é necessário nós identificarmos políticas que respondam às necessidades específicas da mulher na nossa sociedade. Fica então este repto para a deputada Vanusa Barbosa. O PSI veio dizer que avançamos pouco, mas também a reconhecer ganhos, sobretudo em relação a esta questão do Plano Nacional da Igualdade de Género, mas também à espera do impacto das medidas do Governo e de resultados, e a deputada Dulcida a falar na falta de centralidade das medidas na mulher. Eu gostaria de pegar aqui nesses aspectos. Tomei aqui algumas notas e concordo em absoluto quando a colega deputada Carla Carvalho diz que este governo, a partir de 2016, tem uma visão diferente daquilo que é a abordagem de género. E é verdade. Nós criamos uma comissão interministerial para a transversalização da abordagem de género. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que todas as medidas de políticas de todos os setores de governação têm que ter uma abordagem de género na sua política. Portanto, isto é de qualquer das formas que se queira olhar para isto, não se pode negar que se deu ali uma centralidade à mulher. Quando se põe como foco transversalizar as medidas de políticas para que a mulher se empodere, não só do ponto de vista económico, mas também físico e da tomada de decisão, nós estamos a trazer a mulher para o centro das políticas. E outra coisa muito importante, foi em 2019
que o governo introduziu o orçamento sensível ao género com marcador de género. Isto quer dizer o quê? São marcadores que são colocados em cada medida de política, há um marcador que vai exatamente medir os impactos que cada medida de política que é adotada tem nas mulheres. E agora, as medidas de políticas que foram faladas ontem durante o debate não são medidas novas. Eu creio que aqui a colega Carla esteve um bocado, talvez não tenha tido essas informações, mas essas políticas já vêm desde 2017. Por exemplo, nós temos dentro do Cadastro Social Único medidas para promoverem o empoderamento da mulher. Falo concretamente da inclusão produtiva. Nós sabemos que se implementou o rendimento social de inclusão. O rendimento social de inclusão é um rendimento que é atribuído às famílias de baixa renda, com o propósito de erradicação da pobreza extrema, porque nós temos a meta da erradicação da pobreza extrema até 2026. E uma das formas de nós promovermos isso é através de rendimento, atribuir rendimento às famílias menos possidentes. O rendimento social de inclusão, contrariamente àquilo que é a narrativa da oposição, não é um assistencialismo, é uma medida que foi criada e que abarca as famílias que não têm possibilidades e que é uma medida transitória. Essas famílias deverão passar pela inclusão produtiva. O que é a inclusão produtiva? São formações, capacitações que são dadas, sobretudo às mulheres e jovens com filhos, para que essas mulheres possam ter uma atividade geradora de rendimento e, quando terminam a formação, é dada à mulher uma ajuda financeira de 40 mil escudos para que ela possa alavancar o seu próprio negócio. Portanto, não é uma medida nova. Só para dizer que são mais de 5 mil famílias contempladas no âmbito da inclusão produtiva. Temos o programa POSER, que não é de agora. O programa POSER já contemplou mais de 9.600 mulheres. Estamos a falar de 43,8% do total de pessoas beneficiárias com o programa POSER, que é um programa que abarca, sobretudo, as famílias do mundo rural. Também temos a formação profissional, é só para dizer que 55% dos formandos são mulheres. Das formações profissionais, CERMI, hotelaria e turismo, IFP, são mulheres. Mulheres é que lá estão. Na questão do apoio ao emprego, 60% dos beneficiários são mulheres. E nós temos também o fomento ao empreendedorismo, que é o acesso aos ecossistemas de financiamento. Estamos a falar da Proempresa, do Banco Jovem Mulher e das instituições de microcrédito. Por exemplo, no caso do Banco Jovem Mulher, já são 1.600 projetos financiados num prazo de 6 meses, desde a criação do banco, portanto há 6 meses, e estamos a falar de 85% das mulheres são contempladas. Nesse bolo total de 1.600 projetos, 85% são de mulheres. Sabendo que 84% dos agregados, aliás, 54% dos agregados são chefiados por mulher, então qualquer medida de política que nós tomamos acaba necessariamente por atingir de forma especial as mulheres. Quando eu isento a propina de uma criança, essa mãe chefe de família, como muito bem as minhas colegas disseram, que são chefes de família, têm um encargo a menos com a educação dos filhos. Quando nós temos o programa de kits escolares, é menos encargo para a família. Quando nós temos o programa de manuais escolares, menos encargo para a família. Quando nós temos o alargamento das redes de creches e também centros de dia, onde as mulheres podem deixar os seus filhos e irem para o mercado de trabalho, estamos também a atingir as mulheres, esses 54% de mulheres que chefiam famílias. Quando nós estamos a falar, portanto, de criação de uma profissão que é cuidadores,
e nós sabemos que os cuidadores são maioritariamente mulheres, estamos a fazer com que essa atividade que é feita muitas vezes sem a remuneração, que é feita, portanto, como mais uma jornada de trabalho, porque a mulher é que toma conta dos idosos, das pessoas deficientes que estiverem em casa ou incapacitadas, das crianças que têm alguma deficiência ou mesmo crianças mais pequenas. Isso fica tudo a cargo das mulheres. Mas com a criação da profissão de cuidadores e da rede de cuidadores, Plano Nacional de Cuidadores, nós estamos a dar às mulheres a possibilidade de, tendo a rede de creche, deixar os filhos na creche, fazer a formação para já, porque são formadas, e integrarem no mercado de trabalho. Essas medidas políticas todas têm, sim, a mulher no centro da sua atenção. E, obviamente, ali não podia estar mais em desacordo com a colega Zilda Oliveira quando diz que essas políticas não podem ser consideradas políticas viradas para a mulher porque não excluem os homens, mas o objetivo não é a exclusão dos homens. Porque, precisamente, aquilo que disse, e tem toda a razão, senão daqui a nada estaremos aqui a tentar arranjar políticas para nós estarmos a proteger ou empoderar homens. E uma sociedade só é, diria, próspera se nós tivermos o equilíbrio. As políticas nunca podem excluir os homens, mas como nós temos uma realidade onde as mulheres, realmente 54% do agregado é chefiado por mulheres e monoparentais, então essas medidas políticas têm sim um impacto especial, de forma especial, nas nossas mulheres. Agora, é verdade que ainda há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer, esse caminho tem que ser percorrido e esses debates servem para também nós encontrarmos pontos que podem ser interessantes para melhorarmos esse percurso. Porque o debate sobre mulheres não deverá nunca dividir partidos, nem dividir a sociedade. Deve ser encarado como algo que é de nós todos, de homens e de mulheres, porque nós não podemos permitir essa divisão, essa segregação, para que também os homens tenham a necessidade de entender o papel das mulheres e as mulheres também consigam perceber o valor que têm e o seu papel na sociedade cabo-verdiana. Só assim poderemos construir uma sociedade equilibrada e efetivamente desenvolvida. Deputada Carla Carvalho, portanto, é reconhecido então este caminho que falta ainda percorrer. E como é que responde ao que disse a deputada? Está bem. Na verdade é o seguinte, a deputada Vanusa diz que todas nós ou todos nós temos que olhar para essa temática e para essa questão, né, e juntarmos, porque é um assunto que não nos pode, não nos deveria dividir. Mas ela depois diz que quando nós apontamos, porque quando nós temos que juntar, sim, para um assunto que é muito importante, que tem a ver com o desenvolvimento de Cabo Verde, porque a promoção da igualdade já no fundo é isso, é também contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. E quando nós apontamos para situações menos boas ou medidas menos conseguidas, ela fala que é uma narrativa da oposição, mas não é uma narrativa da oposição. Os dados estão aí, certo? E os dados apontam que as medidas que ela diz que estão a ser tomadas desde 2017 não estão a surtir efeito. E vou lhe dar um exemplo. Quando ela fala aqui, traz aqui o exemplo do cadastro social e do rendimento social de inclusão e de inclusão produtiva. Há tempos no Parlamento nós questionamos o ministro de Estudos, não é, para apontar o impacto dessas duas medidas, e ele simplesmente recusou a responder, porque nós sabemos, não é, que existe um estudo que não foi partilhado, não foi publicado, que diz precisamente isso, que as pessoas que estão no cadastro em níveis 1 e 2 não mudaram a sua situação de vida, ou seja, aqueles que estavam no cadastro 1 não mudaram a sua situação, e idem para aqueles que estavam no 2. Essas medidas não tiveram não estão a ter efeito. E quando e não estão a ter efeito, porquê? Porque o montante também que é atribuído não é suficiente. E eu tenho a minha colega no Parlamento diz sempre isso, a mostrar como é que com 5.000 escuros, se você divide por um agregado familiar, quanto é que você tem depois por dia para conseguir ter um nível de vida melhor e sair da pobreza, certo?
E mais, ela fala aqui, por exemplo, do Plano Nacional de Cuidados. O Plano Nacional de Cuidados, que há muito tempo o governo está a dizer que tem um Plano Nacional de Cuidados para libertar as mulheres do seu tempo para outras atividades, não funciona. O que aconteceu? Foram uma dúzia de formações que foram dadas a essas pessoas e ficaram por aí. Uma outra pessoa é beneficiária desse plano. Então é preciso, de facto, implementar o plano para ter o impacto positivo na sociedade que nós queremos. Ela fala também de outra coisa, de uma rede de creches e uma rede de centros de dia. Mas onde é que estão essas redes de creches e de centros de dia? Certo? Nós sabemos que as câmaras municipais é que acabam por promover e fazer um esforço para que as crianças fiquem nos creches, nos jardins infantis. Mas olha que a percentagem de crianças, por exemplo, que frequentam os jardins infantis diminuíram, certo? Okay? E ela fala de uma outra questão. E isso nós apontamos. Os dados nesse momento estão a dizer o contrário. A situação das mulheres em particular não está a melhorar. E dizer isso, apontar isso e pedir que se acelere com a implementação de medidas não é estar contra o governo, porque nós queremos que essa questão tem de nos unir a todos. Porque a situação das mulheres são 50%, Cabo Verde tem, ou para até dizer o mundo de Cabo Verde tem 50% da sua população é constituída por mulheres. Então nós temos e nós sabemos que quando nós olhamos para os dados, eu já apontei aqui na primeira intervenção, que esses dados, principalmente aquilo que permite que as mulheres tenham autonomia financeira, certo? Não estão a melhorar. E depois vamos ter certamente a oportunidade de falar, por exemplo, da autonomia na tomada de decisão. E também é um outro aspecto que nós não melhoramos nos últimos anos, quando nós olhamos para a participação política, tirando aquela que acaba por não ter a obrigatoriedade da lei da paridade, nós não avançamos. E mesmo em relação à autonomia do corpo, que falou aqui a minha colega sobre a questão da saúde, não é? E neste momento nós sabemos que, por exemplo, aceder a determinados serviços, fazer, por exemplo, como é que se diz, uma ecografia, a lista de espera é enorme, certo? Então são questões que nos preocupam e são questões que merecem uma resposta rápida. Vamos dar a palavra à deputada Zilda Oliveira para retorquir e depois introduzirmos um outro tema dentro desta questão de mulheres. Bom, embora a colega Vanusa tenha dito que é uma narrativa e que discorda quando eu digo que as políticas são políticas de género e não têm a mulher na sua centralidade, eu vou voltar a repetir o mesmo, porque, por exemplo, falou-se aqui no Banco Jovem Mulher e a própria colega Vanusa diz que 85%, não é? São mulheres. Dos financiamentos. Dos financiamentos. 85% são mulheres. Quando eu ouvi o nome do banco, eu pensei que era um banco que fosse dirigido exclusivamente às mulheres. Até pelo nome parece, não é? Banco Jovem Mulher. Mas, entretanto, eu penso que quando diz que 85% são mulheres, quer dizer que há um 15% que não é. Ou não? Mas quando fala, por exemplo, de outras medidas de política, como a isenção de propina, o kit escolar, o alargamento da rede de creches, os centros de dia e etc., na realidade são medidas de política de género. É claro que impactam sobre a mulher, obviamente. Eu não disse que não impactassem sobre. Impactam, mas impactam igualmente todas as famílias cabo-verdianas. Porque a isenção de propina é para todos. As creches, idem. As creches... o alargamento da rede de creches... Mas, senhora deputada, numa política que excluísse os homens... Está a fazer confusão. Mas
Mas adotando, por exemplo, uma política que excluísse os homens, não estaríamos sendo discriminatórios? Não seria nefasto para a sociedade? Vamos lá, nós estamos numa situação que é muito particular, que é uma situação onde nós temos a desigualdade, não é? É importante que nós desenhemos políticas para conseguirmos o equilíbrio. E é por isso que muito se fala nas medidas de discriminação positiva. Tem exatamente esse objetivo de conseguir que as mulheres alcancem um nível de igualdade que nós desejamos na nossa sociedade. E eu acredito que essas políticas, com a mulher na sua centralidade, terão exatamente esse objetivo. É claro, como eu já havia dito, além dessas políticas, nós temos que ter políticas de género, que têm na sua centralidade tanto o homem como a mulher. E essas políticas, obviamente, terão esse condão de não fazer com que haja o desequilíbrio entre o homem e a mulher na nossa sociedade. Nós falamos, por exemplo, falou-se aqui na questão do RSI não ser uma medida assistencialista. É, até certo ponto, uma medida assistencialista. Porque a única forma de nós combatermos, por exemplo, o desemprego é com o emprego, não é? E a atribuição de rendimento, muitas vezes, aquilo que faz é colocar as pessoas na dependência. Então, nós temos que apostar em diversificar a nossa economia, criar mais postos de trabalho e, assim, nós combatermos o desemprego. Essas medidas, eu acredito que, como já se disse aqui, em termos de impacto, o impacto é reduzido. Estão a ser implementadas desde 2016, com formações, certo? Pergunto se 9 anos depois já não era suposto nós termos uma redução do desemprego no feminino. Se não era suposto nós termos alguma redução em termos daquilo que é a informalidade ou até mesmo do subemprego no feminino. E nós não estamos, já era tempo de nós termos algum resultado para que pudéssemos afirmar que efetivamente essas políticas estão a impactar a vida das mulheres. E não é o que se vê. Certo. Ficam então estas questões que a deputada Vanusa Barbosa poderá responder, mas vou avançando já a outra questão e poderá responder ao longo da sua explanação. Portanto, tem sido sublinhada a aprovação da Lei da Paridade em 2019 como um marco importante para o país. Hoje temos mais mulheres no Parlamento, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e em órgãos sociais das empresas públicas. O MPD reconhecia ontem também que desde a independência as mulheres cabo-verdianas têm sido protagonistas indiscutíveis do progresso social, político e económico do nosso país. Mas ainda assim temos, pelos dados também apresentados ontem e sublinhados pelo Primeiro-Ministro, há trabalho a fazer para que haja mais participação das mulheres na política, mas também em cargos de decisão das empresas e instituições. E foram também avançados alguns dados de uma forma geral. Estamos a vir também de umas eleições autárquicas com os resultados já conhecidos. Apenas uma mulher eleita para presidir uma Câmara e também com uma remodelação governamental que fez decrescer o número de mulheres ministras. Será difícil encontrar mulheres para liderarem campanhas eleitorais e serem cabeças de lista? Quero ouvir as senhoras deputadas na primeira pessoa, são pessoas que tomaram a lite de entrar para uma área que muitas vezes é encarada como complicada. Portanto, gostaria de ter uma percepção ao mesmo tempo, o que move, por exemplo, a nível pessoal, a deputada Vanusa Barbosa, a deputada Carla Carvalho e também a deputada Zilda Oliveira a entrarem para a política. Muito obrigada pela questão, mas antes de responder à sua questão, eu gostaria de esclarecer aqui alguns aspectos. A colega Carla Carvalho fala aqui da questão do RSI, Inclusão Produtiva, que não tem surtido efeito.
Não, é assim, o Cadastro Social Único tem 15 medidas de políticas no seu bojo. O RSI, como eu disse, é uma medida que é temporária, é transitória. É dada à família que precisa sim de ser assistida esse rendimento para que possa fazer face à sua vida. Agora, não é também o RSI não joga sozinho nesse quadro. Como eu já disse aqui. Não cria dependência, o RSI? Não, porque o RSI só é utilizado em tempos eleitorais, em eu períodos peço imensa desculpa, eleitorais. isso não corresponde à verdade e eu gostaria de poder continuar o meu raciocínio. Neste momento, nós temos mais de 8 mil famílias, agregados familiares, já usufruíram desse RSI e transitam para um outro nível. Vão fazendo, à medida que vão transitando, vão entrando outras pessoas que ainda estão na pobreza e que precisam de entrar para o RSI e, consequentemente, para a inclusão produtiva, que é a tal formação. Se me diz que 5.150 famílias já foram formadas no âmbito da inclusão produtiva e que isso não é resultado, então não lhe sei dizer o que é realmente resultado. O Plano Nacional de Cuidados, que diz que não funciona. Neste momento nós temos 150 cuidadores e há uma previsão para que esse número aumente para 250 cuidadores devidamente formados e que estão no mercado de trabalho. E quando diz que as redes de creche não funcionam e que as câmaras é que têm de estar a lidar com isso, talvez falte-lhe informação de que quem transfere dinheiro às câmaras municipais para que essas redes de creche funcionam é precisamente o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Sim, senhora. Sim, senhora. E outra coisa, a colega Zilde disse que a rede de creche é para todos. Não, a rede de creche é só para as pessoas de menos procedentes. Não é para todos os cabo-verdianos. São só para as famílias. A subsidiação, sim, a subsidiação para as famílias, da rede de creche, para as famílias menos procedentes. Agora, sim, se o banco, agora a questão do banco jovem mulher, se nós criamos um banco que tem como foco o jovem e a mulher, e 85% dos créditos atribuídos, dos financiamentos atribuídos, vão para as mulheres, ou até este momento são para as mulheres, então não acha que as mulheres aqui estão a tirar vantagem com esse banco? Então tinha que ser só banco mulher? Só porque tem um jovem já não faz sentido. Eu não vejo as coisas nessa perspectiva. Também falou-se aqui da questão da diminuição. Foi a colega Carla quem disse. Há uma diminuição do número de crianças na creche. Obviamente que há. Há uma redução da taxa de natalidade. Hoje em dia... Em termos percentuais. Só para concluir. Hoje em dia, uma mulher tem em média 2,5 filhos. Portanto, há claramente uma redução da taxa de natalidade. Por isso nós não podemos ter mais crianças nas creches. E vamos ter menos crianças no primário, no ensino básico, vamos ter menos crianças no secundário. São tanto as agruras das sociedades desenvolvidas, que vão se desenvolvendo. Relativamente à questão da questão que nos coloca a lei da paridade, sem dúvidas, a lei da paridade foi um ganho enorme, do ponto de vista da participação da mulher na política, mas também nos órgãos de tomada de decisão, designadamente a administração pública. Nós partimos de uma situação onde nós tínhamos 17 mulheres como deputadas no Parlamento, por exemplo, falando a nível da Assembleia Nacional, para 27. Não se cumpriu a paridade nesse caso. Ficamos pelos 37% qualquer coisa por cento. Mas é um resultado muito positivo. Entretanto, nas autárquicas de 2020, nós conseguimos a paridade e nós conseguimos eleger 56 mulheres para as câmaras municipais, representando 41%. Para as assembleias municipais, 143 mulheres, representando 42%. Como cabeça de lista, tivemos 9 mulheres, cerca de 40,9%. Aqui, na legislativa, nós podemos ainda trabalhar mais, temos de trabalhar mais. E
E quando pergunta se as mulheres, o que é preciso fazer para que as mulheres aceitam ou estejam na política, muitas vezes, nós as mulheres, eu falo por experiência própria, quando somos convidadas a integrar uma lista, não sei se as minhas colegas passaram pelo mesmo, nós pensamos muitas vezes em muitas outras coisas antes de aceitar. Somos mulheres, somos mães. Somos esposas, chefes. Já se falou aqui da tripla função da mulher? Sim, a tripla, sim. E então, nós vemos às vezes... Mas há também aquele lado, digamos que é visto também, aquele lado um pouco agressivo do mundo político. Isso também é colocado quando nós falamos com mulheres, abordamos as mulheres, de certa forma, incentivando-as para a política. Muitas dizem isso. É um mundo que é um bocado agressivo, a mulher fica demasiado exposta. Muitas a senhora vezes sente isso? Como é que hoje em dia neste momento já lido muito melhor com isso. Eu sempre gostei da política, acompanhei de longe, já estive em 2012 enquanto cabeça de lista para uma Assembleia Municipal em São Filipe, portanto já tinha participado, gosto e filo com um sentido de compromisso e de missão para naquele momento com o meu município, a minha ilha, e neste momento para a nação cabo-verdiana. É assim que eu encaro o desafio. Inicialmente é sempre muito mais difícil nós entendermos que nem tudo aquilo que as pessoas dizem de nós devemos absorver. Porque a verdade seja dita, quando, por exemplo, entramos nas redes sociais, ouvimos de tudo e mais alguma coisa. Coisas que não nos lembram e nem convém dizer aqui. E aquilo, como mulheres, eu falo por mim, como mulher, acaba por nos afetar de forma particular. Mas acabamos por entender que nós não podemos levar isso para o campo, digamos que pessoal. Não é nada pessoal, é que as pessoas têm muitas vezes a aversão a políticos. Então, quem quer que seja que lá esteja, poderá estar na mira. Mas eu encaro, hoje em dia, com uma naturalidade muito grande, é algo que me dá muito prazer de fazer, saber que posso contribuir para o desenvolvimento do meu país na política. Tenho aprendido bastante nesses 3 anos e meio, mais ou menos, que estou, portanto, como deputada nacional. E eu aconselho às mulheres que têm interesse para a política que o façam. Obviamente que uma pessoa que não tem interesse talvez seja mais difícil, é como tudo. Nós temos de ter vocação, temos de ter interesse para a coisa para que possamos entregar de corpo e alma. Eu acredito que nós fazemos toda a diferença na política. Quando nós estamos lá, conseguimos imprimir nas decisões que são tomadas, nos nossos debates, a nossa essência enquanto mulher. E provamos ali que as mulheres não são nada de frágeis, pelo contrário. Conseguimos dar conta do recado. Temos tido bons debates também no Parlamento. Exato. Conseguimos dar conta do recado, mesmo com a jornada dupla, tripla, que temos que confessar, não é nada fácil. Precisamos sempre ter uma rede de apoio. A rede de apoio pode ser o nosso companheiro ou companheira, neste caso de mulher, um companheiro, a família, ou então alguém, uma secretária do lar, que nos ajude, porque de outra forma torna-se realmente muito complicado. Mas é bastante satisfatório saber que podemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país, nesta forma, na política. Certo, a mesma pergunta para as senhoras. Antes de responder a isso, eu só queria repor duas verdades. Primeiro, quando eu falo da questão de crianças no pré-escolar que diminuíram, estou a falar em termos percentuais comparativamente a anos anteriores. E mais, é sabido, e nós já falamos isso há muito tempo, que a colega aqui disse que as mulheres, por exemplo, as mulheres no âmbito do cadastro, no RSI, transitam. Mas elas não transitam. E aí é que eu estou a pedir os dados dos resultados. É que, principalmente em períodos eleitorais, o que acontece é que aumentam-se o número de beneficiários e depois são retirados esse número, diminui-se esse número nos anos seguintes e muitas vezes substituem esses beneficiários. É isso que acontece. Por isso que eu falo nós precisamos de estudos que comprovem que, de facto, o RSI e outros programas deste governo estão a surtir efeito, porque os dados não estão a surtir esse efeito.
quanto à participação política, que é dentro da área da autonomia na tomada de decisão, eu tenho de dizer que nessa área, sim, nós tivemos vários retrocessos, apesar da lei da paridade. Veja que antes da lei da paridade, por exemplo, nós já tínhamos até 2016 o governo paritário. E, por exemplo, desde 2017 nós diminuímos a presença, a liderança feminina nas empresas, por exemplo. Então, e mesmo veja que, por exemplo, e no Parlamento nós falamos isso ao primeiro-ministro, que ele não é um promotor da igualdade de género nesta área, porque ele retirou as mulheres do governo. Ele tinha uma única mulher presidente de Câmara que queria continuar, ele descartou essa mulher. Não tiveram nenhuma candidata mulher nas autárquicas. Então, ou seja, para nós são retrocessos. São retrocessos porque são questões que nós já tínhamos ultrapassado. E nesse quesito o PSV propõe, não é? E depois vai discutir com o MPD, que é a questão da mudança da lei da paridade. É preciso também, no artigo 4º, que diz que o primeiro-ministro tem, no fundo, lhe é incentivado a ter um governo paritário, mas na formação preciso... e a Constituição do Governo da República, sim, o Primeiro-Ministro empenha-se na aplicação... Não é? Empenha-se, mas ele não tem empenhado. Ele entrou sem esse empenho. Ele não tem esse empenho. Desde o início, nunca o governo dele teve paridade, muito pelo contrário, o número de mulheres ficou muito aquém, em torno de 20% ou menos. Então, ele nunca se empenhou. Eu acho que talvez pela força da lei, alguns próximos primeiros ministros poderão empenhar-se melhor cumprindo a lei. Então, e quando eu vejo... E a nível pessoal, como é que quando eu vejo, a política? Eu fui convidada também, acho que quase todas as mulheres foram convidadas para entrarem na política. Depois é que você tem que trabalhar, não é só predisposição, tem que trabalhar 2, 3 vezes, 4 vezes mais para ser reconhecida, porque uma coisa que se coloca sempre a questão quando se vê mulher na política, ela é competente? Um homem geralmente nunca é perguntar se tem competência, mas a primeira coisa que as pessoas pensam é: mas você é competente para esse cargo? Certo? Então, eu, quando eu fui convidada, e depois um dia, porque já na universidade, enquanto profissional, eu trabalhava com a questão da promoção da igualdade de género, um dia que eu decidi mesmo ficar na política, é que uma formadora me disse: mas e como é que você quer mudar essa situação? Não é? É só dizer às mulheres para candidatarem, para ficarem, ou você pode liderar pelo exemplo? Para liderar pelo exemplo, você tem que concorrer. Então, mesmo dentro do próprio partido, quando eu decidi, por exemplo, concorrer a cargos dentro do partido, era com essa visão de contribuir, talvez servir de exemplo, contribuir para que outras mulheres... Ok, é difícil, mas nós temos que dar um primeiro passo e temos que acreditar. Então, quando, por exemplo, eu estou numa reunião que eu sou a única mulher, não é? Eu fico a pensar, mas se eu tivesse mais uma, mais duas, mais 3 aqui, eu poderia, não é, espelhar, eu poderia sentir mais à vontade para estar aqui, para discutir questões que têm a ver, não é, com a nossa situação. Porque por mais que um homem queira, os nossos interesses, as nossas necessidades não são os interesses deles. Então, quando aumentarmos as vozes de mulheres nos espaços de tomada de decisão, nós seremos ouvidas. Então, no fundo, é esse o exemplo. E nós sabemos que é difícil. Às vezes, em um mês, você não tem um único final de semana. Então, você tem que fazer essa gestão, principalmente quando você trabalha, por exemplo, em regiões mais rurais, em que os encontros, as reuniões só acontecem, por exemplo, nos finais de semana, porque as comunidades são longe uma das outras. Então, são desafios que nós temos que enfrentar e saber que é um preço também que nós temos que pagar para incentivar outras mulheres a entrarem na política. E a lei da paridade ajuda nesse sentido. Eu não tenho que sofrer, ou as outras mulheres não têm que sofrer ou fazer o mesmo caminho. Não, se eu puder facilitar no sentido de criar as condições de participação, não é? Para mim seria o ideal, porque
Você é mãe, você depois tem outros interesses, você acaba por não ter uma vida social, por não dar atenção, porque o homem sai para uma reunião, por exemplo, partidária, político-partidária, quando ele volta, ele encontra o almoço feito, encontra as crianças cuidadas, encontra o dia pronto, preparado para amanhã. Então, muitas vezes, também as mulheres acabam por desistir da política porque não têm no companheiro esse suporte, esse apoio. Veja bem que muitas vezes, para entrarem nas listas, falamos com as mulheres, mas depois nós vamos falar com os maridos e com os companheiros. Não é? Quando é homem, isso não acontece, ou acontece num número muito, muito, muito reduzido. Então, são esses desafios que as mulheres enfrentam, que quem está de fora pensa que é fácil. Não, as mulheres não entram na política porque não querem. Além de também uma recepção muitas vezes muito hostil. Ainda ontem, eu não vou dizer quem, mas o homem disse, mas o meu lugar nenhuma mulher vai tomar. Eu disse, não, mas o lugar não é seu. Então são questões que nós temos que... Temos de saber ultrapassar e passar a conviver. Vamos ouvir a deputada Zilda Oliveira, porque ainda temos mais um tema para introduzir e estamos a caminhar a passos largos para o final do programa. Eu, antes de tocar nessa questão da lei da paridade, eu só queria deixar uma pergunta à colega Vanusa, que é, das 5.900 famílias formadas, quantas é que estão empregadas? Não é? Porque sair do RSI, sair da inclusão produtiva, obriga a que estejam empregadas. Em relação à lei da paridade, houve ganhos inicialmente, sim, porque quer a nível das câmaras, a percentagem de vereadoras mulheres que nós obtivemos nas eleições de 2020, que foi de 46%, creio, 46,6%. Mostra que houve inicialmente esse impacto a nível da participação das mulheres na política. E creio que há ainda esse impacto a nível, ou esse efeito a nível da constituição das listas. Por exemplo, a nível posso falar em termos daquilo que foram as listas da UCID, nós buscamos sempre essa paridade. Mas, entretanto, nós verificamos que os cabeças de lista são maioritariamente homens e só se conseguiu eleger uma mulher para a Câmara Municipal, como já foi aqui dito. Portanto, isto mostra que ainda nós temos um longo caminho a percorrer para conseguirmos que as mulheres na política estejam em pé de igualdade com os homens. E aqui eu vou pegar numa questão que tem a ver com o mercado de trabalho. Há muitos estudos atualmente que dizem que a presença feminina no mercado de trabalho ditou alterações em termos daquilo que são as relações laborais, em termos daquilo que são as relações humanas no trabalho. Por características ligadas à sensibilidade, à capacidade de compreensão, à tolerância e etc. Não obstante os muitos estereótipos que são apontados nesse sentido, mas contribuíram para a melhoria do mercado laboral nesse sentido. Por exemplo, se antes era obrigatório ou pegava-se essencialmente na questão da competência técnica, atualmente já se sabe que as competências socioemocionais são extremamente importantes no mercado de trabalho e são atualmente muito valorizadas. E isso acaba por ser exatamente um efeito ou uma consequência da integração da mulher no mercado de trabalho, obviamente que a nível mundial. Em relação à minha participação, à minha entrada na política, é a minha primeira experiência. Eu nunca tinha estado antes na política. E como é que tem sido essa experiência? Fez-se-me o convite, eu aceitei. Tem sido um desafio. É um desafio. Porque quando nós
ouvimos falar das barreiras. Por exemplo, no seu caso, de 15 em 15 dias, tem de vir de São Vicente à praia. E nem sempre de 15 em 15 dias, não é? Às vezes é uma semana estou cá, uma semana lá e depois na semana seguinte já tenho que estar outra vez na praia. E com filhos tenho uma filha e acaba por ser ainda muito mais complicado, não é? Porque, bom, eu sou mãe solteira, então o desafio acaba por ser ainda maior. É claro que eu tenho uma estrutura de apoio lá, porque de outra forma não seria possível, não é? E isso acaba por mostrar exatamente os desafios que as mulheres acabam por ter, e eu acredito que é também por aí o que acaba por ditar o facto de muitas mulheres recusarem entrar na política. Além de outras barreiras, a questão da violência na política. Eu lembro-me quando eu partilhei o convite com algumas pessoas, os comentários eram: tu vais entrar nesse mundo. E era mais as pessoas do tipo: esse meio não é para ti. Basicamente isso, não é? E se eu não tivesse a plena consciência daquilo que é esse mundo e ter presente aquilo que eu queria fazer, não apenas para o país de uma forma geral e também para as mulheres, provavelmente eu não estaria aqui. Porque aquilo que eu recebi de comentários negativos em relação a esse meio... Começa por pessoas próximas, não é? Pessoas próximas, exato. Normalmente desincentivam, não é? Mas se todas nós mulheres fugirmos da política... Ao vir para esse mundo, esbarrou com esse mundo que as pessoas pintam ou não? Até certo ponto sim, não é? Porque há muita crispação. Eu defendi no início e vou continuar a defender que os debates devem ser sobre ideias, sobre projetos. Nós verificamos que há muita personalização dos debates e isso não é saudável. E eu acredito até que as pessoas lá em casa também já começam a estar um bocadinho desgastadas relativamente a esse tipo de debate, porque aquilo que as pessoas querem ver é debatermos ideias, debatermos projetos, debatermos o país. É óbvio, respeitando que cada qual tem a sua forma de pensar, tem a sua posição política a defender, mas sempre respeitando aquilo que é o espaço do outro. Para rematarmos... Eu acredito que é possível nós mudarmos, nós as mulheres, se calhar nós teríamos que fazer um pacto e trabalharmos para mudar aquilo que é o ambiente político. E aquilo que esse meio, e aquilo que disse a colega Carla, no sentido de liderarmos pelo exemplo e conseguirmos fazer a mudança pelo exemplo, nós em psicologia falamos em modelagem, não é? É possível nós modelarmos o comportamento dos outros pelo exemplo, por aquilo que é a nossa prática, que é o nosso comportamento. E eu acredito e aproveito para desafiar todas as mulheres a seguirmos por esse caminho, porque eu acredito que essa é a via. Certo, muito obrigado. Em relação a esta questão deste Dia das Mulheres, as senhoras trouxeram aqui reflexões que servirão também para que os telespectadores reflitam um pouco mais em relação àquilo que têm sido os ganhos e também os desafios das cabo-verdianas. Para já, rapidamente, porque já não vamos ter muito tempo, mas queria ainda ouvir as senhoras deputadas em relação a esta questão do ex-ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e ex-ministro do Mar e candidato do MPD à Câmara Municipal da Praia, Abrão Vicente, que informou na passada sexta-feira, na sua página do Facebook, que, sob proposta do chefe do governo, o seu nome foi vetado pelo presidente da República, José Maria Neves, para a nomeação como embaixador de Cabo Verde em Portugal. Em traços muito gerais, Abrão Vicente disse que o veto ocorreu porque o presidente da República considera que está no olho do furacão político e disse também que recebeu a notícia com naturalidade e que o presidente agiu de forma coerente com a história que têm em comum
que em nenhum momento considerou possível a sua nomeação, conhecendo bem o Presidente, as suas convicções e o seu modo de agir. Deputada Vanusa Barbosa, rapidamente vamos ter 3 minutos a cada uma. A figura de Abrão Vicente ultrapassa as linhas vermelhas traçadas pelo Presidente da República, recordando também que no ano passado José Maria Neves negou a nomeação de Felisberto Vieira porque, estou a citar, traspassar todas as linhas vermelhas. Sim, eu vou responder a sua pergunta, mas eu não podia deixar de, se me permitir, trazer aqui algumas considerações daquilo que foi dito relativamente à questão das mulheres no espaço de tomada de decisões. Disse aqui que o Primeiro-Ministro descartou pessoas, isso não corresponde à verdade. Quando nós falamos da lei de paridade, a lei de paridade é o coletivo, não é a cabeça de lista, não é só quem encabeça a lista. Também é um aspecto importante, mas a paridade mede-se pela lista. A lista não pode ter nenhum dos géneros menos de 40, nem nenhum outro mais de 60. Portanto, isso tem-se cumprido. Agora, falou-se aqui, é verdade, que nós tivemos um governo paritário. Eu continuo a dizer, o facto de nós termos um governo paritário não quer dizer que as políticas públicas para as mulheres sejam, de facto, diria, das melhores. Até porque, o que diz o artigo 4º é que o governo empenha-se, não é obrigado. Empenhar-se é uma coisa, obrigado é outra coisa. Seria desejável? Sim, sim. Mas quando a colega diz que o Primeiro-Ministro não se tem empenhado, como é que a colega pode fazer tal afirmação? Ela soube das pessoas que foram convidadas, por exemplo? Já não vamos ter tempo para retorcer, Pois, portanto... exatamente. É só para ficar claro, porque eu disse isso no debate e volto a dizer. Tivemos um governo paritário, sim, mas que tinham medidas que eram totalmente discriminatórias para as mulheres, inclusive para jovens mulheres que ficavam grávidas por um infortúnio, precocemente, e que eram excluídas do sistema de ensino. Respondendo à sua pergunta relativamente à questão do Abrão Vicente. Para já acho que importa dizer que não houve efetivamente um veto, porque seria um veto se houvesse de facto a formalização da indicação do nome de Abrão Vicente para... O próprio é que diz na sua publicação. Sim, mas não se pode considerar um veto. O procedimento é o seguinte. Há um entendimento entre os dois órgãos de soberania, neste caso o Presidente e o Governo, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, de que há uma consulta prévia dos nomes antes de ser formalizados, esses nomes serem formalizados para a devida nomeação. A Constituição diz que é o Governo quem indica ou propõe e a nomeação é feita pelo Presidente da República, num regime, eu acredito, num sistema muito bom, que é de check and balance, portanto, peso e contrapeso. E foi nesse sentido que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é quem faz essa consulta, essa abordagem ao Presidente da República, abordou o Presidente da República para saber, portanto, da sua abertura para o nome de Abrão Vicente, que foi, efetivamente, não mereceu o acolhimento do Sr. Presidente da República, segundo diz, porque ele diz que o Abrão, a pessoa em causa, está no olho do furacão, porque o Presidente da República estabeleceu linhas vermelhas para as nomeações. Importa aqui referir o seguinte, essas linhas vermelhas não resultam da lei. São critérios criados de forma subjetiva pelo Presidente da República, com toda a legitimidade. Pronto, ele pode estabelecer as linhas que entender que são ultrapassáveis para a questão da nomeação. Agora, não há nada na lei que diga que uma pessoa que seja aposentada não possa assumir, ser nomeada para embaixador, para um posto diplomático. Ele até criou exceções de ser um antigo Presidente da República, ou antigo Primeiro-Ministro, ou então um antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, por outro lado, também estabelece como linha vermelha alguém que esteja na política ativa. E, preferencialmente, quem seja diplomata. Sim, mas a lei já diz, houve a remodelação, uma alteração à lei, em 2020, que estabeleceu que
deve haver embaixadores que não sejam de carreira, desde que não ultrapasse os 20% do total dos embaixadores nomeados. E isso tem sido cumprido escrupulosamente. Até porque, se nós formos ver, não é só em Cabo Verde, mas vários outros países do mundo, há muitas vezes preferência por embaixadores que não sejam de carreira. Até mesmo poderíamos dizer embaixadores de políticos. Porquê? Por talvez a facilidade de relação económica, comercial com o país onde está fixado. Portanto, não se põe a questão do embaixador ser ou não de carreira, porque isto está garantido na lei. Quando o Presidente diz que são linhas vermelhas, como eu já disse, são subjetivas, são linhas subjetivas que nós respeitamos, não é? Mas que podemos discutir até que ponto é que essas linhas deverão ou não ser ultrapassadas e se fazem ou não sentido. Porque se eu entender... Vicente, no seu entender, tinha perfil para o Eu não gostaria de avaliar perfis, porque eu conheço o colega Abrão Vicente, sei das suas capacidades, mas eu não gostaria de estar a avaliar perfis, até porque não tenho a competência de decidir ou de avaliar quem deve ou não ser embaixador. Mas eu acredito que é uma pessoa que tem muito a dar para o Cabo Verde e... pronto, todas as contribuições que nós podemos ter para melhorar aquilo que é o quadro legal e as nomeações são bem-vindas, mas podemos discutir realmente a questão das linhas vermelhas, se são mesmo necessárias e se fazem sentido em todos os casos. É um tema que pode dar um outro programa. Sim, muito obrigada. Carla Carvalho. Nós... duas notas aqui. Primeiro, nós não compreendemos, tendo em conta, não é, que é público os critérios para definir as linhas vermelhas do Presidente da República, não é, o governo pensar em nomear o Abrão Vicente para o cargo de embaixador, mas também tendo em conta aquilo que foi a campanha eleitoral aqui na cidade da Praia, não é? Claramente todo mundo sabe que ele estava no olho do furacão, então nós não compreendemos o que terá passado, não é, na cabeça do primeiro-ministro, a não ser essa avidez que ele mostrou nos últimos dias também de nomear todos aqueles candidatos que perderam as eleições autárquicas, candidatos e antigos presidentes de Câmara que perderam as eleições autárquicas. Então esses dias tem sido uma chuva de nomeações, claramente com esse propósito, não é, de premiar, certo, os derrotados, no sentido de, no fundo, julgar ou fazer essa gestão, não é, dos candidatos ou dos militantes do MPD, no caso, porque as pessoas têm as suas profissões, cada um depois vai, você perde as eleições e você vai para o seu trabalho, para o seu emprego de origem, não é? Mas nesse sentido, o que é que o primeiro-ministro tem mostrado é a premiação, tem sido a nomeação para vários cargos, PCAs, etc., etc. Por exemplo, no caso do Abrão Vicente, não é uma alternativa às derrotas eleitorais. Então, o país não pode ficar refém, não é, desse tipo de trocas, certo? Perde-se, você candidata, perde-se a eleição e mais, já era no corredor da opinião pública que havia esse trato, digamos assim. Só que nós, ou o PSV, não é de todo contra embaixadores políticos, certo? É preciso saber também, e há uma grande crítica que a diplomacia deve ser para os diplomatas, porque, inclusivamente, os diplomatas estão no fundo, a falar e a apontar de que acabam por ficar nas prateleiras enquanto se nomeiam embaixadores políticos. Então, é preciso ver principalmente a questão da diplomacia não como um prémio para para as pessoas que perderam as eleições, mas sim enquanto uma representação do país. Então, que existem regras e critérios claros para isso. Deputada Zilda Oliveira, para arrematarmos. Bom, embora se tenha dito que o processo não foi formalizado, acabou por ser público e creio que muito antes Exato, muito antes até de chegar a esse ponto da recusa do nome. É uma competência partilhada entre o Governo e o Presidente da República, a escolha dos embaixadores.
o Governo indica e o Presidente tem a prerrogativa de aceitar ou não. Os critérios que estabelecem os critérios da tal linha vermelha, aquilo que nós podemos dizer é que não têm respaldo legal, não é? Porque são definidos pelo Presidente. E se calhar isso acaba por levantar também uma outra questão, se não seria necessário, não obstante, já que o próprio Estatuto dos Diplomatas permite que 20% sejam diplomatas que não são de carreiras, até que ponto não seria necessário nós definirmos de forma clara quais os critérios, não é? E que sirvam para todos, quer para o Governo, quer para o Primeiro-Ministro. Nós entendemos que, entretanto, como já disse, não deixa de ser uma escolha, a prerrogativa, o Governo, o Presidente da República não deixa de ter essa prerrogativa de escolher. Aquilo que nós podemos dizer é que nós entendemos que é necessário que as instituições, o Governo, a Presidência da República, e deixamos esse apelo, que se busque sempre o entendimento em função daquilo que é o melhor para o país. Eu acredito que há situações em que a própria dinâmica do país exija que sejam diplomatas de carreira, há outras em que poderá, se calhar, exigir que sejam diplomatas políticos, até porque nós temos diplomatas que são políticos, não é? E tem sido prática, e se calhar aquilo que nós podemos fazer é exatamente definir os critérios, não é? E fazer, como já disse, buscar sempre o entendimento para se conseguir fazer a escolha que melhor responda àquilo que são as necessidades e as demandas do país. Certo. Senhoras deputadas, Vanusa Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do MPD, deputada Carla Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do PICV, deputada Zilda Oliveira, da UCIT, muito obrigado por terem vindo a esta edição do Em Debate, a retoma deste espaço que vai estar aqui semanalmente, esta semana com os representantes com assento parlamentar e na próxima semana com a nossa colega Adelina Cabral, com outros convidados sobre assuntos da vida social do país. Foi um prazer ter estado consigo neste regresso do Em Debate. Votos de muito boa noite com a sua TCV.